Mais de 65 milhões de brasileiros terminaram o mês de novembro, gente, endividados com banco, contas de água e luz e dívidas no comércio. Como é que está a sua situação em relação a isso, hein? Em Juiz de Fora, mais de 50 mil pessoas terminaram novembro negativadas. Situação complicada, mas que dá para resolver com cautela e planejamento. Muitas pessoas terminaram 2022 endividadas e começaram 2023 do mesmo jeito. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil mostra que no mês de novembro, 4 em cada 10 brasileiros estavam negativados. Isso significa 65.530.000 pessoas. É um conjunto de fatores externos, como por exemplo a inflação, o desemprego, que apesar de ter caído ainda continua alto, e resquícios que a gente tem aí da pandemia, efeitos aí da guerra da Ucrânia. A outra parte são os fatores internos, é a falta de planejamento, a falta de educação financeira, é a falta de controle na questão das compras, compra uma parcela aqui, outra acolá, e quando olha numa nota, está devendo mais do que a possibilidade de pagamento e entra nessa estatística da inadimplência. Aqui em Juiz de Fora são 56 mil CPFs negativados, isso só de janeiro a novembro de 2022. Se levarmos em conta os endividados nos últimos anos, esse número sobe ainda mais. No nosso cadastro, nós estamos mais ou menos em 100 mil CPFs. Isso quer dizer mais ou menos 25% a 30% da população ativa economicamente. Sempre entra e sempre sai. Todo mês nós temos aquela rolando-se esses CPFs, um entrando e outro saindo. Por isso que mantém esse número. O número de negativados na cidade de janeiro a novembro de 2022 é 27% maior que os endividados no mesmo período de 2021. É a volta da economia. O ano passado foi bem melhor do que 2020. Então, naturalmente, as empresas passaram a negativar mais, o comércio tornou-se mais pujante, está se recuperando. Por isso que tem essa quantidade. Mas não podemos levar em conta não, porque também o emprego aumentou bastante. Isso aí é normal que tenha essa movimentação. Em todo o país, no último mês de novembro, a maioria das pessoas inadimplentes tinha entre 30 e 39 anos e o endividamento está bem distribuído entre homens e mulheres. Elas são a parcela maior e representam 50,9% dos negativados e os homens 49,1%. O economista dá dicas de como se organizar para evitar dívidas, ainda mais no começo do ano, quando aparecem os gastos com matrícula escolar, IPTU, IPVA e por aí vai. O planejamento ele é fundamental sempre, ao longo de todo o ano. E numa época como essa que a gente está vivendo, com tanta adversidade na economia, no mundo, na política, a gente realmente intensificar esse planejamento. Juntar a família, conversar, colocar na ponta do papel quais são as receitas, quais são as despesas. E, por exemplo, esses tributos de início do ano, para quem consegue pagar à vista e com desconto, ótimo. Quem não consegue, parcele e pague dentro do prazo. E uma dica que eu dou para ao longo do ano de 2023, façam sempre uma reserva ao longo do mês, durante o ano, do que pagou de IPTU, IPVA, material escolar. Eu costumo fazer uma conta assim, gastou R$ 2.400 com isso tudo. Divide por 12, R$ 200 todo mês, separa, guarda para daqui a um ano consiga ter esse dinheiro, coloca na aplicação financeira para render, para que tenha esse dinheiro e conseguir pagar tudo isso à vista com desconto e não ter essa surpresa, que não é uma surpresa, de início de ano. Para quem está negativado, o conselho é buscar a melhor forma para quitar as contas atrasadas. Para saber o seguinte, a quem eu devo, quanto eu devo, procurar saber quanto que se paga de taxa de juros, porque nem sempre as pessoas buscam essa informação. A partir disso, entrar em contato com os credores, buscar uma negociação, um desconto em juros, em multas, esticar um pouco o prazo para poder conseguir pagar. E uma outra possibilidade é uma troca de dívidas. Se está devendo a uma taxa de juros mais alta, contratar um empréstimo com uma taxa de juros mais baixa. Fazer essa troca de dívidas é uma possibilidade. E a CDL sempre promove através dos comerciantes, dos empresários, o limpa-nome. Dá um desconto, incentiva a pagar para que isso não aconteça. Inclusive, nós estamos lançando agora em breve uma nova ferramenta que vai poder ajustar melhor para a pessoa, ela acompanhar na ponta do celular o que está acontecendo através de um aplicativo.